Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Bom, galera, então hoje a gente vai para a nossa sétima questão, tá? De 60 questões que a gente vai fazer ao todo, tá? Então a gente está, para quem não está acompanhando nosso canal, nosso desafio uma questão por dia. Tá? Hoje a gente vai resolver uma questão sobre Oriente Médio, tá? Que é um assunto que muitos alunos têm um certo receio, né? Ficam assim meio bolados, pô, Oriente Médio é difícil. Realmente não é uma parte do programa fácil, né? A gente tem que concordar que é, se a banca quiser pegar pesado, ela arrebenta, né? Porque realmente tem muitos detalhes, muitas coisas assim que não são tão próximas, talvez da nossa realidade. Então assim, é um assunto que acaba ficando um pouquinho mais difícil, tá? E a própria região em si tem, né, uma complexidade ali, uma série de grupos disputando territórios, né, a própria interferência internacional. Então, realmente não é um assunto tranquilo, tá? Inclusive, já deixo aqui a dica que para quem for participar do meu curso, Desafio 12 e 12, lá no final, nas últimas semanas, a gente vai ter aulas específicas sobre regiões do mundo, tá? E a gente vai aprofundar cada assunto desse. Então, eu tenho uma aula só sobre o Oriente Médio, um simulado só para o Oriente Médio. A gente vai aprofundar não só a questão entre israelenses e palestinos, que é o tema dessa questão de hoje, mas a gente vai falar também sobre o Irã, a gente vai falar sobre a Arábia Saudita, a gente vai falar sobre as disputas em torno do Golfo Pérsico, enfim, sobre tudo que diz respeito ao Oriente Médio, tá? Então, você que aí está meio perdido, está meio, né, sem saber como começar a estudar, aproveita e vem para o nosso desafio agora. Então tá aqui, tá? Desafio 12 de 12, SpaceX Geografia. Se você quiser mais informações, manda uma mensagem para mim pelo meu Instagram, @prof_Wagner Salles, tá? Manda um direct, manda um DM e a gente troca uma ideia. Eu te explico como funciona o projeto, beleza? Então, vamos olhar aqui a questão, né? Vamos ver o que diz a questão, tá? A questão, como eu disse, fala sobre o conflito árabe-israelense, tá? Que contribui, obviamente, para que essa região seja uma das regiões mais instáveis do ponto de vista geopolítico do mundo, né? E aí ele faz 4 afirmações, tá, sobre esse tema. Não são afirmações tão complexas, tá? Não são afirmações tão difíceis para um candidato que, digamos, tinha uma boa preparação, mas tem aqui uma pegadinha que eu vou mostrar para vocês que eu imagino que foi o que derrubou boa parte dos candidatos nessa questão. Beleza? Então vamos lá. Primeira ideia, pessoal. A Guerra do Yom Kippur, em 1967, marcou o ápice da expansão territorial de Israel. Bom, então isso é clássico, né? Existe uma cronologia de guerras, né, entre Israel e os povos fronteiriços, e normalmente a banca pega uma dessas guerras e faz uma relação. Foi a época de maior extensão territorial? Foi a época em que a Palestina foi dividida em X partes? Então vai sempre haver esse tipo de questionamento, né? Ou então foi a época em que houve ocupação das colinas de Golã, tá? Então o candidato tem que estar preparado para esse tipo de pergunta. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, né? Por que essa questão está errada? Porque, na verdade, o ápice, né, o momento, o apogeu, o momento de maior expansão territorial de Israel foi na Guerra dos Seis Dias em 67. Tá? Então, na Guerra dos Seis Dias em 67, Israel toma a Península do Sinai, né, dos egípcios, vai ocupar a Cisjordânia e, inclusive, né, gradativamente começa a ocupação das colinas de Golã com uma série de colonos, assim, com grupos de colonos, tá? Com áreas de colonos, e aqui mais ao norte, no caso, as colinas de Golã, que eu tinha mencionado antes, né? E aqui a Cisjordânia. Beleza, pessoal? Então, essas 3 áreas vão ser ocupadas. Depois, Israel vai devolver um acordo, né, com o Egito, vai devolver a Península do Sinai, mas a situação em relação à Cisjordânia e as colinas de Golã não vai mudar muita coisa, né? Mudam assim, a gente vai observar pequenas mudanças, pequenas concessões, mas basicamente Israel vai até ampliando aos poucos a ocupação desses territórios, principalmente com a ocupação, como eu disse, pontual. Tá? No caso da Cisjordânia, tem um fator crítico, tá, que a gente vai falar já já.
Então aqui, ó, a cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade: cristianismo, judaísmo e islamismo, o que é decisivo para gerar instabilidade na região. Mais uma vez, a ideia de instabilidade está se repetindo, né? E o que a bibliografia diz? A bibliografia fala, né, que justamente, né, ou não fala exatamente com as mesmas palavras, mas tem aqui um trecho do livro do Demétrio, Capa Vermelha, 2012, que vocês, quem já está acompanhando o concurso, quem já fez o concurso pelo menos uma vez ou duas, sabe do livro que eu estou falando, né? Que é o livro que aprofunda a parte de geopolítica, que é o livro que aprofunda a parte regional do mundo. Então ele fala aqui de forma, né, bem objetiva que é isso mesmo, tá? Então, aquela ocupação alternada ao longo da história entre judeus, né, e muçulmanos, no caso aqui os palestinos, né? E o próprio fato de ter sido o local onde Cristo passou boa parte do tempo, né? Um lugar ligado à história do cristianismo, tudo isso faz com que essa cidade seja um ponto de discórdia, né? Seja um território disputado pelas 3 grandes religiões e, na verdade, o que está em questão é uma disputa territorial que se reveste de um conteúdo religioso. Tá joia? Bom, então a opção 2 está correta. Opção 3, pessoal. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Tá? Então, essa sentença também está correta. Tá? O que a bibliografia diz? Olha só, curioso, né? Como eu já disse aqui, já mencionei mais de uma vez, tá? É muito comum a banca repetir ou pegar o texto que está no livro, às vezes do jeito que ele está ali mesmo no livro, e colocar na prova. Tá? Por isso que eu falo, é fundamental estudar pela bibliografia do concurso. Não adianta procurar apostila, não adianta procurar macete. Tá? Por isso que o curso que eu ofereço para os meus alunos, eu pego o material da bibliografia, eu pego a bibliografia propriamente dita, os livros, e tiro as questões daqui, monto questões em cima dos livros, porque é isso que vai fazer com que você realmente consiga passar nessa prova. A banca trabalha desse jeito, então não adianta a gente querer inventar ou reinventar a roda, tá? Porque não vai rolar. Tá bom, pessoal? Então, mais um exemplo do que eu venho chamando a atenção aqui, né, ao longo já das questões que a gente vem resolvendo. Eu falei isso já nas lives que eu fiz lá no meu perfil, então atentem para isso. Fugiu da bibliografia, a chance de dar problema, de dar PT é grande. Tá? Então aqui, ó. E aí, só para destrinchar um pouquinho mais, para detalhar a explicação, né, eu deixei aqui um gráfico para vocês depois olharem com calma. A gente tem basicamente a planície costeira de Israel, caminhando um pouquinho para o interior, né, a direção leste. A gente tem um platô, uma área de elevação, tá, sobre a Cisjordânia. Vem depois o Vale do Rio Jordão, né, o Mar de Tiberíades e o Rio Jordão, e aqui acima a Jordânia, novamente uma outra elevação. Então, e o que a água tem a ver com isso, né? A distribuição da água, a gente tem que levar em conta que a gente está falando de uma região, pessoal, de aridez, né? Em primeiro lugar, uma região árida. Então, a disponibilidade de água nessa região, tá, como um todo, é baixa, né? Não é uma região com vários rios caudalosos, abundantes, muito pelo contrário. Tá? Então, a água aqui é disputada palmo a palmo. Tá? Cada centímetro de água é disputado, tá? Tem uma importância geopolítica muito significativa, muito maior, por exemplo, do que teria para a gente aqui, né, no Brasil, que a gente tem abundância de água, tá? Ainda que não deixe de ter importância do mesmo jeito. Então, eu fiz aqui um detalhamento, né, então botei, por exemplo, na planície costeira ocidental, um aquífero pouco volumoso. Né? No platô central, onde se localiza aqui a Cisjordânia, onde Israel ocupa, né, boa parte desse território, existe um aquífero importante. Então, reparem que, né, esse controle acaba sendo estratégico. Né? E o Vale do Rio Jordão é uma extensão, na verdade, das colinas. O Rio Jordão, na verdade, nasce lá nas colinas de Golã, aqui mais ao norte. Né? Então, controlar esses territórios, tanto ao norte, nas colinas, quanto mais ao sul, é
fundamental, de vital importância para o Estado de Israel, né? E por isso eles vêm aumentando a ocupação, vêm dispersando a população pelo território, tá? E na medida do possível tirando os palestinos para conseguir, digamos, se manter próximo às fontes de água, tá? Então, aqui o Demétrio reforça essa ideia, tá? Quando ele fala que o acesso às fontes de água tornou-se um importante fator nos cálculos estratégicos dos israelenses e um tema importante nas negociações de paz, né? Em outras palavras, a ideia é a seguinte: com a água está tudo em paz, sem a água não tem paz, né? Não tem acordo, já que a gente, como eu disse antes, está falando de um território localizado numa região árida com baixa disponibilidade de água. Inclusive, como eu já comentei, inclusive no nosso curso, né, Israel hoje é um dos principais países que faz a dessalinização da água, né, ou pega água salgada e transforma em água doce por conta dessa dificuldade mesmo de acesso às fontes de água doce, de água potável mais especificamente, tá, que são cada vez mais escassos. O consumo está aumentando, o consumo vem aumentando, né? Está falando de um país desenvolvido, um país onde o consumo é elevado, então a necessidade de água é grande, tá? E por último, aqui, como eu falei para vocês, eu acho que veio a pegadinha do malandro, né? Vê aqui que bicho pegou, muito provavelmente, tá? Porque na minha visão, eu posso estar equivocado, tá? Pode ser visão de professor, mas na minha visão as 3 sentenças anteriores não ofereciam grandes dificuldades. Agora, a quarta, aí tinha um detalhezinho, né? Que detalhe é esse, pessoal? Olha só. Pelos acordos de Oslo, tranquilo. Quem está estudando, quem está fazendo a prova, está se preparando para a prova, com certeza vou falar dos acordos de Oslo, 93. Né? Aquela foto famosa do Bill Clinton com Yasser Arafat, aquela coisa toda, beleza. A Organização pela Libertação da Palestina, OLP, e o Hamas, aí é que o bicho pegou. Aí é que veio a pedrinha de tropeço, né, para fazer uma analogia com o assunto que a gente está falando. Porque o Hamas não reconheceu o Estado de Israel. Tá? A OLP aceitou a negociação. O Hamas não. O Hamas é reconhecidamente um grupo mais radical, é um grupo que inclusive tem embates com a Organização pela Libertação da Palestina. Tá? O Hamas está associado a diversos ataques terroristas ao longo, né, dos anos. Tá? Assim como outros grupos, o Hamas tem uma participação bem conhecida e efetiva. Tá? Então, o Hamas não flexibilizou, não reconheceu, e aí a banca que usou o Hamas para poder detonar vários candidatos, né? Já fazendo um trocadilho, né, aqui com o assunto, trocadilho didático. Tá bom, pessoal? Então, aqui embaixo, né, esqueci de acrescentar o que a bibliografia diz, né, que era, na verdade, o que eu ia colocar aqui. Diz exatamente isso. A OLP reconheceu o Estado de Israel, que se comprometeu a devolver os territórios ocupados, nos quais seria criado um Estado palestino. Mais uma vez, chama atenção para a grafia do texto, né, para como o texto foi escrito, uma cópia praticamente, né, uma cópia. Né? Só faltou aqui porque no caso não tinha um Hamas no livro, então não tinha como colocar o Hamas. Se tivesse, estaria errado. Tá bom, pessoal? Então, espero que essa questão tenha aí de repente clareado. Para quem de repente fez a prova no passado e não tinha sacado que era essa pegadinha, ou quem não fez e está fazendo agora, né, está se exercitando, está pegando as questões pela primeira vez. Então, tá aí a dica, estão aí as dicas e eu espero você no nosso desafio. Né? Então, para quem não sabe, também tem o nosso canal no Telegram. Inclusive, assim que eu acabar de gravar aqui, vou postar lá no nosso canal. Tá? O nosso canal se chama Desafio 1212. Aqui é só inverter Geografia SpaceX. Entra no nosso canal todo dia. Toda vez que eu postar um vídeo, toda vez que eu postar algum conteúdo novo, você vai receber diretamente. Tá? E também pode me seguir no Insta. Pode me seguir em todos os canais que você vai ser bem-vindo. Beleza? Então, obrigado. Espero que a gente tenha caminhado um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima questão.